Bem, vamos retomar os trabalhos. Como aperitivo para o nosso último painel, convidamos o Salvador da Cunha, também nosso associado, para nos apresentar aqui no Congresso o Corporate Code for Reputation Excellence, que o Salvador é bem conhecido, da Lyft, nosso associado, e está nestas questões da reputation, está a levar esta questão da reputation bastante a peito, e vai-nos apresentar este enfim, um projeto que eles têm para Reputation Excellence. Salvador, por favor. Espero que não me aconteça como ao Jerónimo de Sousa há uns anos atrás, mas engasguei-me. Muito bem. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Paulo e ao Tomás o convite para estar aqui a falar sobre este projeto que nós desenvolvemos no último ano. É um projeto muito relevante, diria eu, para a sociedade e cola muito bem com o que aconteceu aqui no último painel, onde nós falámos de talento, que aparentemente hoje em dia é a principal preocupação dos gestores portugueses, atrair e reter talento, mas falou-se também um pouco sobre os outros stakeholders, nomeadamente os clientes, ficam ou não ficam secundarizados em relação ao talento. E, portanto, o que eu queria, no fundo, falar hoje é sobre como é que as organizações podem olhar para a reputação, eu não sei para onde é que eu ia isto mesmo, como é que podem olhar para a reputação e para a gestão de todos os seus stakeholders de uma forma equilibrada para que a organização consiga, de facto, ser uma organização de futuro e não uma organização do passado. Não é? E olhar para todos os seus stakeholders é fazer a gestão dos stakeholders, fazer a gestão das percepções que os stakeholders têm sobre as organizações, que é uma coisa que, infelizmente, se faz pouco em Portugal, já se vai fazendo muito pelo mundo fora, mas nós fazemos muito marketing, nós fazemos muita comunicação, mas nunca perguntamos aos outros, ouça lá, o que é que você acha da minha organização? Eu sou inovador? Eu sou um bom local para trabalhar? Eu tenho um governance aceitável? As empresas não sabem isto. Olham para a reputação como prémios, infelizmente, nos últimos anos, o que tem acontecido em Portugal é que há rankings de reputação que não dizem nada a ninguém. É um prémio de um dia, é 5 minutos de fama, mas aquilo não representa absolutamente nada porque não tem insights. Agora, ouvir os vossos stakeholders e ouvir o que eles pensam sobre as vossas empresas, de facto, dá-vos insights muito, muito, muito importantes para poderem não só transformar a empresa no sentido em que vocês querem que ela seja percepcionada, por um lado, mas, por outro lado, muitas vezes as empresas são muito boas e não comunicam e, portanto, têm que pôr em prática planos e estratégias de comunicação que façam com que, se são empresas inovadoras, sejam efetivamente conhecidas como empresas inovadoras. Se são empresas que são bons locais para trabalhar, sejam efetivamente conhecidos como bons locais para trabalhar e consigam reter talento. Eu não tenho dúvidas, a Vera, há pouco, Pinto Pereira estava aqui a falar sobre a forma de reter talento na EDP ou de atrair talento na EDP e falar sobre a questão da transacionalidade do talento. E ela tem toda a razão. Agora, o que eu diria é que, se, não tendo nada contra uma e contra a outra, se a Gold Energy me oferecer as mesmas condições que a EDP, eu provavelmente vou trabalhar para a EDP. E eu acho que isto é um mercado competitivo, é exatamente o que isto é. As empresas têm que ser bem reputadas e, sendo bem reputadas, são escolhas normais dentro das organizações. É muito rápido, em termos de conceitos, aquilo que eu vou dizer à volta da reputação e depois entramos dentro do programa que nos trouxe aqui, que é o Corporate Code for Reputation Excellence. A reputação, no fundo, é a percepção que os diversos públicos têm de uma organização. E é esta percepção que lhes faz ter comportamentos de suporte em relação à organização que sejam positivos para a organização. Seja comprar produtos da organização, seja ir trabalhar para a organização, seja recomendar a organização, enfim. E estamos a falar não só de empresas, mas também de outros tipos de organizações, como, por exemplo, a Igreja Católica. É uma empresa, é uma organização que está a passar por uma tempestade reputacional brutal e não está a saber lidar com isso de forma nenhuma. Portanto, basicamente é uma trapalhice o que se passa ali. Não há estratégia, não há... Mas eu não me quero meter aí, não me vou meter ali
Deixo isso ali para o Tomás, em relação às jornadas da juventude. Mas as percepções são coisas que são reais e são coisas que são fixas na cabeça das pessoas. Do ponto de vista psicológico, uma percepção cristaliza e só muda quando a pessoa tem provas evidentes ou emocionais de que aquilo mudou. Vocês veem aqui um Salvador gordinho e vão ficar com a percepção que o Salvador é gordinho, sempre foi gordinho. Se eu daqui a 2 anos aparecer aqui com menos 50 quilos, vocês não vão reconhecer. A não ser que eu diga, não, sou eu, aquele que era gordinho há uns anos atrás. Portanto, estas percepções ficam na empresa. Ficam sobre as pessoas e sobre as empresas. Se uma empresa não é percepcionada como inovadora, não é fácil percepcionar essa empresa, fazer com que ela seja percepcionada como inovadora. Há um processo por trás disso que é muito importante. E uma das coisas mais relevantes é medir. É perceber se as pessoas acham ou não acham que isso é assim. E para isso, nós temos que medir para poder gerir. Bom, se calhar venho aqui mais para o meio, é mais fácil. Como é que se formam as percepções dentro das organizações? Bom, a primeira questão são as experiências pessoais. Como é que as organizações proporcionam experiências às pessoas que depois podem falar sobre essas experiências? A comunicação da empresa, muito importante, seja a área de marketing, seja a área de comunicação institucional, e depois as percepções de terceiros, aqueles que falam sobre as empresas e que recomendam as empresas. Podemos estar a falar daqueles famosos influencers, não é disso que eu estou a falar, apesar de eles serem muito importantes hoje em qualquer estratégia de marketing, mas estamos a falar também sobre os mídias, estamos a falar também sobre quem nos influencia no dia-a-dia e, portanto, nesta matéria, há muitos touch points que fazem com que eu consiga formar uma percepção sobre uma empresa e, tipicamente, quando eu não tenho ideia nenhuma sobre o que aquela empresa faz ou o que aquela empresa é, portanto, eu só tenho uma ideia do nome, e aí chamo de notoriedade. A notoriedade daquela empresa é eu conhecer o nome daquela empresa, eu consigo absorver muita informação de fora e, absorvendo muita informação de fora, eu consigo criar percepções e começar a criar aquilo que eu chamo de familiaridade. Familiaridade é diferente de notoriedade. Notoriedade é conhecer a empresa, familiaridade é conhecer as práticas da empresa e só a partir do momento em que há familiaridade com aquela empresa é que eu consigo começar a ter comportamentos de suporte positivos. Portanto, a familiaridade correlaciona muito bem com a reputação, a notoriedade não. A notoriedade não relaciona com a reputação. E este é um primeiro grande erro que a maioria dos marketeers faz, que é estudar a notoriedade das empresas. A minha notoriedade está no topo. Muito bem. O Benfica tem a notoriedade no topo, o Sporting tem a notoriedade no topo, o Porto tem a notoriedade no topo. Agora, de quem é que eu gosto mais? Do ponto de vista racional e do ponto de vista emocional. É do meu clube. Portanto, esta é a diferença entre a notoriedade e a familiaridade. E nós temos que batalhar muito mais pela familiaridade do que pela notoriedade. Depois, temos um conjunto de dimensões racionais que estão estudadas e que estão codificadas a nível internacional. Estas 7 dimensões são as dimensões que o Reputation Institute, que é a maior organização que estuda estes temas, colocou no mapa há cerca de 20 anos atrás e ainda não mudou estas dimensões. E, claramente, estas dimensões racionais têm a ver com produtos e serviços, têm a ver com inovação, têm a ver com ambiente de trabalho, têm a ver com governance, têm a ver com cidadania, têm a ver com liderança e têm a ver com performance financeira. São estes 7 dimensões. Eu peço desculpa, isto está desformatado porque a minha fonte não deve estar aqui neste computador e, portanto, enfim. E estas dimensões racionais são aquelas que fazem com que eu transporte as racionais para emocionais. E as emocionais são aquelas que fazem com que eu, de facto, tenha comportamentos de suporte positivos em relação à empresa. Quais são as emocionais? Uma delas é a confiança, que é a mais importante. Eu confio ou não confio naquela empresa. Eu tenho ou não tenho admiração pelaquela empresa. Eu respeito aquela empresa, eu tenho boa impressão sobre aquela empresa. Portanto, estas são as 4 dimensões emocionais que são transportadas das racionais. E as racionais, como eu disse, a empresa é ou não é inovadora, eu gosto de trabalhar com empresas inovadoras, a empresa é ou não é um great place to work, a empresa tem ou não tem um bom governance, a empresa tem ou não tem um bom líder, e são estas racionais que fazem com que eu tenha emocionais. E depois o que é que acontece a seguir? Acontece a seguir que, se eu gostar da empresa, eu vou comprar,
eu vou recomendar, eu vou conceder o benefício da dúvida em termos de crise, que é a coisa mais importante que existe na gestão de crise, é tentar evitar que a crise exista, mas quando a crise exista, eu disse, não, eu conheço aquela empresa, aquilo não vai acontecer ali, não é? Eu estou a olhar ali para a BA Glass e pergunto se a BA Glass tem a reputação suficiente para que se as pessoas, num acidente que exista ou numa crise que exista, se acreditam ou não acreditam na empresa. Posso também olhar ali para a PricewaterhouseCoopers e perguntar a mesma coisa. Portanto, isto é muito importante, que as empresas tenham a noção se têm ou não têm o benefício da dúvida por parte de todos os seus stakeholders. Claro que os mais importantes, tipicamente, são os clientes e os colaboradores, mas depois também há os reguladores, depois também há o mercado de capitais, há os investidores, há quem recomenda a empresa, enfim, todos os vossos parceiros de negócios, fornecedores, etc. E, portanto, o ecossistema é grande e temos que gerir todo de forma equilibrada. Não podemos só, como diziam há pouco, apontar todas as baterias para o talento. Eu sei que quando se aponta todas as baterias para o talento, muitas coisas vêm a seguir e vêm com o talento, mas não chega. Nós temos que, de facto, equilibrar as coisas e comunicar e ter boas práticas que impactem todos os stakeholders, não é? E depois, tipicamente, o que é que acontece? Isto dá ou não dá resultados financeiros? O Dow Jones Sustainability Index, que tem as empresas mais reputadas do mundo, diz-nos que sim. Diz-nos que, tipicamente, temos um gap entre os índices normais e os índices de empresas com boa reputação, 30%, 40%, 50% acima do normal, do average do mercado. Não é? Bom, isto é uma frase que o Charles Formbrom, que é o presidente do Reputation Institute, diz algumas vezes e que eu gosto de repetir, que é: a boa reputação atua como um ímã que atrai os melhores investidores, os melhores clientes, os melhores colaboradores. E isto é mesmo verdade. E isto é mesmo verdade. Bom, o que é que nós fizemos no último ano? A Lyft, que é uma consultora de comunicação, criou um think tank chamado Reputation Circle, em que reuniu um conjunto de pessoas. Temos um advisory board com 12 pessoas, onde estava a Vera Pinto Pereira, onde está também o Tomás Pinto Gonçalves, mas onde estão outras pessoas. E este think tank, o que pretende fazer é oferecer à sociedade portuguesa tudo o que tem a ver com reputação, oferecer aos gestores portugueses todas as codificações que têm a ver com a reputação das empresas, para que eles consigam gerir as suas empresas num ecossistema de reputação. E, ao fazer isto, nós fomos buscar muita informação, criámos um site com muita informação, todos os meses publicamos novos artigos no site, publicamos em português, vamos buscar estudos internacionais, traduzimos os estudos para português, fazemos um conjunto de estudos também cá em Portugal que oferecemos à sociedade, e depois temos fóruns de discussão e criámos este projeto, que é um código para oferecer à sociedade portuguesa sobre a forma como as empresas podem se autoavaliar na economia da reputação. Isto foi um projeto que foi desenhado há um ano, demorou um ano inteiro a ser desenvolvido. Fomos buscar mais de 100 pessoas para nos ajudar a desenvolver junto dos gestores portugueses. Portanto, fizemos em 7 dimensões que eu vos ponho aqui em cima. Portanto, basicamente, este foi uma co-construção. Tivemos 7 grupos de trabalho, com 30 gestores a debater em webinars cada um dos temas. E, portanto, como veem, tivemos muita gente a trabalhar neste projeto. E vamos divulgar o documento final em janeiro deste ano. Eu vou fazer aqui uma pré-publicação, entre aspas, do documento final, mas o documento final só vai estar pronto em janeiro. E depois, o que nós vamos fazer é desafiar todos os gestores portugueses a subscreverem este código, que não custa nada, é só mesmo pôr lá a assinatura por baixo e dizer: eu gostava de que a minha empresa tivesse uma boa reputação, e pelo menos ficarem com a noção de que isto é mesmo relevante para as empresas. Bom, quais são os 7 pilares do código? O primeiro pilar é o propósito das empresas. Já se falou aqui há pouco sobre a importância do propósito nas empresas hoje em dia. A empatia com que os gestores gerem hoje em dia. Os gestores autocráticos estão fora de moda e vão acabar muito rapidamente. E, portanto, os gestores empáticos, sim, vão conseguir gerir as suas empresas e vão conseguir reter o seu talento e vão conseguir reter os seus clientes. Mas já falamos de cada um deles. Ambiente de trabalho, retenção de talento
inovação, sustentabilidade, governance. E depois uma coisa que é muito importante, que é a questão de monitorizar as percepções que os vossos stakeholders têm sobre as vossas organizações em cada uma destas dimensões. E isto é que não se faz em Portugal. Ninguém sabe, a não ser a questão dos prémios, que tem um valor, não tem mais nada, mas ninguém sabe como é que as empresas são percepcionadas. Há muito poucas organizações em Portugal que sabem como é que as empresas são percepcionadas em cada uma das dimensões que afetam os comportamentos de suporte dos stakeholders. E se as empresas não fazem isso, não conseguem agir, se não medem, não conseguem gerir. Portanto, e esta, de facto, é uma das dimensões também relevantes. Não é? O propósito tem que ser um propósito simples, claro e vivido por toda a organização. E eu já lá vou aos do's and don'ts de cada um deles. A empatia, como nós sabemos, compreender os outros, pôr-nos na pele dos outros e perceber o que é que eles estão a pensar de nós. A atração e retenção de talento num ambiente de trabalho que seja atrativo e não atraia só quem vem de fora, mas atraia também quem está dentro, não é? Portanto, esta questão da retenção não é prender o talento, é atrair quem está dentro também, não é? A questão da inovação também é importante, porque os stakeholders gostam de se relacionar com empresas inovadoras, gostam de estar no passo seguinte e, portanto, se as empresas não são inovadoras, eles transferem-se para quem são inovadoras. Portanto, em ambiente competitivo, as inovadoras ganham sempre. Depois, a questão da ESG é, de facto, absolutamente fundamental hoje em dia. A questão da sustentabilidade e da responsabilidade social é muito importante para as organizações, no sentido em que os stakeholders se identificam com aquilo que as empresas fazem e as empresas têm que fazer aquilo que faz sentido fazerem. Portanto, não é só ir limpar plástico às praias que faz com que as empresas sejam responsáveis socialmente, não é? E, portanto, as empresas têm que encontrar o ângulo onde vão estar. Depois, há a questão do governance, muito para lá do compliance, e o nosso governance em Portugal muitas vezes é visto como compliance, inclusivamente a reputação é muito vista por auditores como compliance, e a reputação não é compliance, está lá como risco reputacional. Ei, caramba, já tenho a reputação tratada porque está no risco reputacional. E depois a questão da medição. Bom, em relação ao propósito, eu acho que isto é muito óbvio, mas todos os colaboradores da empresa têm que conhecer o propósito, todos os stakeholders da empresa têm que conhecer o propósito, têm que viver esse propósito e têm que se relacionar com esse propósito. E, portanto, o alinhamento do propósito com o negócio é fundamental. O propósito tem que ter a ver com a empresa, não pode não ter a ver com a empresa, não pode ser um propósito que seja inventado e seja só um chavão de marketing para pôr nos anúncios. E, portanto, isto é que nós temos que evitar, que é uma coisa que é codificada como era antigamente, aquilo que era a missão da empresa e que estava posta num quadrinho em que as pessoas liam a primeira vez que chegavam à empresa e nunca mais se relacionavam com aquilo. O propósito da empresa tem que ser vivido e tem que ser top-down. Isto é, mesmo nas empresas que sejam flat em termos organizacionais, o propósito tem que ser vivido de cima para baixo. E de baixo para cima também, no sentido em que toda a gente se tem que relacionar com ele, não é? Enfim, a questão da empatia. Eu acho que gerir com empatia é efetivamente a forma como as empresas modernas hoje em dia têm de fazer, porque senão perdem todo o seu talento e perdem os seus clientes. E, portanto, a proximidade, a escuta, o pôr-se na pele do outro, o não ser autocrático, o ser genuíno, o ser autêntico, conquistar a confiança dos stakeholders é cada vez mais relevante. Há um conjunto de coisas a evitar, mas eu vou passar e depois a apresentação vai estar disponível para quem quiser fazer o download ou no site do FAI. Enfim. Em questão de ambientes de trabalho, obviamente que temos aqui um conjunto de atributos, como promover a saúde e bem-estar dos colaboradores, investir no upskilling e no reskilling, cada vez mais importante. As profissões do futuro vão ter que ter estas componentes e, no fundo, evitar condicionar o talento a regras muito rígidas. Há pouco, quando se falava no painel anterior sobre o papel de um CEO que está em frente a um conjunto de pessoas mais inteligentes do que ele, o que ele tem que fazer é saber alinhar essas pessoas e saber direcionar essas pessoas e fazer com que elas façam o trabalho
que elas são supostas de fazer, desde que estejam alinhadas com os objetivos da organização. Portanto, um CEO não tem que saber mais do que as pessoas que estão à volta dele e não tem que se substituir às pessoas que estão à volta dele. Tem que saber alinhar, e eu acho que isto tem a ver com liderança, portanto, não é só mandar fazer, porque para mandar fazer eu tenho que corrigir, eu tenho que alinhar as pessoas com os objetivos da organização e esperar que as coisas aconteçam de forma natural, desde que eu tenha confiança naquele talento que eu recrutei. E é a maneira de reter o talento lá dentro, porque senão ele vai-se embora. Não é? Enfim, inovação é mais ou menos a mesma coisa. Tem um conjunto de coisas para fazer, um conjunto de coisas a evitar. Eu aqui não quero entrar muito nestes detalhes, mas é para explicar que, de facto, estas são as dimensões mais relevantes na formação de percepções dos vossos stakeholders, também como a sustentabilidade e também como a governance. E depois, a questão de monitorização era aquilo que eu vos dizia. Se vocês não conseguem medir, não conseguem gerir, se vocês não percebem o que é que os vossos stakeholders pensam sobre a vossa organização em cada uma daquelas dimensões, em cada um daqueles atributos, não conseguem fazer correções. E depois temos as duas componentes, que é a questão de implementação de boas práticas, por um lado, e a questão de comunicação, por outro. Muitas vezes as práticas estão lá e não há comunicação, portanto os stakeholders não sabem. Outras vezes há comunicação e as práticas não existem, e isso corre um risco enorme do ponto de vista reputacional, de crise, que é de evitar. E, portanto, mas nós temos que medir para perceber o que é que se passa. E este é o desafio que eu gostava de vos colocar. Depois, também dizer-vos que o código vai estar pronto em janeiro. Vamos divulgar o código por toda esta audiência que aqui está, vamos divulgar por todos os canais que nós temos. Eu desafio-os a ler, é um documento bastante interessante, já está quase pronto. E depois, quem quiser assinar e quem quiser subscrever, pode contar connosco. Sim. E pronto, era isto que eu vos queria dizer muito rapidamente. Se tiverem perguntas que queiram que eu esclareça...